Universitária Entrevista. Um bate-papo sobre temas atuais e de relevância na sociedade. Todas as terças e quintas, à 1h30 da tarde. Aqui, na sua FM Universitária 96,7. Diversidade, sustentabilidade, ecologia, cultura, comunicação, cidadania e muito mais. Toda sexta-feira, às 18 horas, na FM Universitária, o Educando Consciências. O programa da sua 96,7 que traz de forma interativa informação, discussão e conhecimento. Toda sexta-feira, às 18 horas, aqui na FM Universitária 96,7. Tire a mão da consciência e meta no cabaço da cabeça. O Microfonia está de volta no mesmo bate-horário e com uma nova bate-equipe. Na locução, Sabrina Luz e Carol Albuquerque. Comentários de Antônio Augusto e Elana Marvel. Produção de Jade Araújo e Rafaela Nunes, que trazem novidades no mundo do entretenimento e da cultura pop. Por isso, nesta quinta-feira, às 5 da tarde, não deixe de inserir a ficha e apertar o play na sua 96,7 FM Universitária. Gestão e Negócios, um programa voltado para empreendedores, líderes, gerentes e todos que se interessam por gestão. Todas as quartas às 6 da tarde, com reprise no domingo às 7h30 da noite, aqui na sua FM Universitária 96,7. Propagando saber, ensino, pesquisa e extensão. Formando uma nova geração na ciência, na arte, educação. Inclusão social, a comunidade é o ponto principal. O coletivo pro bem de todos nós. A Universitária, Universidade Federal do Piauí. UFPI, a Universitária, Universidade Federal do Piauí. UFPI, UFPI 96,7. 11h03. Começa agora, na sua 96,7, Universitária Esportiva. Tudo sobre o mundo dos esportes, com destaque para o esporte amador. No ar, Universitária Esportiva. Ouvintes, começamos o nosso Universitário Esportiva de hoje, segunda-feira, dia 26 de maio, com aquela animação. Bom dia pra ela, Neila do Rego Monteiro. Bom dia, Manoel Madeira, bom dia, ouvintes do Universitário Esportiva. A segunda-feira que começou tricolor, viu aí, depois do domingo de título do River. Mas antes da gente falar de futebol, Manoel Madeira, o que é que tem de bom no programa de hoje? Tem uma rivalidade inesperada, né, do Rego Monteiro, porque a gente vai falar sobre a final do Campeonato Adulto de Handebol piauiense, que tem frente a frente as duas equipes do Caíque Balduino. Daqui a pouquinho vocês vão saber um pouquinho mais de como é que ficou justamente essas semifinais que foram realizadas nesse fim de semana. Nós também vamos falar sobre o que aconteceu, na verdade o que está acontecendo no judô. Tem campeonato sub-18 acontecendo já no próximo dia 29, vocês vão saber já das primeiras informações aqui na Universitária Esportiva. Também novidades que vêm do rugby, né, do Rego Monteiro. Tá ainda uma confusão, mas saiu o adversário do Piauí Rugby na final dessa Liga Nordeste. Foi por muito pouco, daqui a pouquinho vocês também vão ficar sabendo. E o resumo do que aconteceu no UFC 173, que teve a disputa do Cinturão dos Pesos Galo com o TJ Dillashaw e o Renan Barão. Vocês vão saber também como é que foi o desempenho do piauiense Francisco Massaranduba, que também estava nesse card. Tudo isso e muito mais daqui a pouquinho. Neila, e o futebol, Neila? Claro que a gente vai falar do título do River Atlético Clube, que é o novo campeão piauiense aí
28 títulos dessa equipe e agora acabando com 7 anos de jejum, um pouco desse título para vocês. Claro, a gente que vai trazer material especial já sobre a Série D, já sobre esse jogo de ontem e claro, vamos deixar a nossa homenagem agora então para a equipe do River, campeã piauiense. A nossa sede, que é o orgulho de nosso torrão, a taça conquistada com heroísmo e sem paixão. Todas as terças às 8 da noite você confere o programa M3. As jornalistas Clarissa Carvalho e Elisângela Carvalho trazem entrevistas, reportagens e muita polêmica ao vivo no seu rádio. Não perca, o M3 vai conquistar você. Programa M3, todas as terças às 8 da noite aqui, na sua FM Universitária, 96,7. Universitária Esportiva. Boletim esportivo. Horas e 7 minutos, a gente que começa falando de handebol porque o time do GHC Caíque acabou dividido em dois para a disputa do campeonato piauiense de handebol. Mais um deles tem um foco maior na temporada, né, Ila? Vamos lá entender essa história agora na nossa matéria especial. Pensando nos compromissos mais importantes desse ano de 2014, o técnico Juliano Ramos resolveu dividir a equipe do GHC Caíque Balduino em duas para a disputa do campeonato piauiense de handebol. Os dois times chegaram à semifinal, mas o trabalho maior fica para os resultados e o desempenho de um time, o GHCB. Por quê? Porque mesmo disputando o campeonato adulto, se trata de um time juvenil que tem dois compromissos nos próximos dias: o brasileiro da categoria e o mundial escolar. A equipe B são os meninos que estão aqui essa competição para servir de excelente treinamento para a disputa agora em junho do brasileiro juvenil, que vai ser em Santa Catarina, e principalmente para o mundial a Turquia, entendeu? Eu fiz questão de separar esse grupo para poder servir de excelente treinamento para essas duas competições. E buscando tantas conquistas, o Juliano conta como anda essa rotina da garotada que tenta o título do brasileiro e espera um melhor resultado do que o 8º lugar no Mundial de 2012. A gente deve viajar agora dia 2 de junho e a preparação está boa, a gente está conseguindo treinar quase 5 vezes por semana, os meninos estão fazendo academia e essa competição veio para melhorar porque só treinar também é um pouco cansativo, então a gente está treinando e jogando, então está um excelente treinamento para o brasileiro juvenil. O time piauiense participa primeiro do Campeonato Brasileiro de Handebol Juvenil, que acontece entre os dias 3 e 7 de junho, em Balneário Camboriú, Santa Catarina. Depois, o time mantém os treinos até embarcar para Trabzon, na Turquia, onde acontece o Mundial Escolar de 20 a 28 de junho. Matéria de Anandomate Neila do Rego Monteiro para a Universitária Esportiva. Então essa divisão da equipe do Caíque Balduino aí, o time juvenil, a gente tinha explicado na sexta-feira. As outras equipes do Campeonato Piauiense aceitaram que a equipe juvenil do Caíque Balduino entrasse nessa disputa para facilitar também o treino desses meninos, principalmente por conta do Mundial Escolar em 2012. Em 2012, a equipe do Juliano Ramos também representou o Brasil no Mundial e acabou ficando na 8ª colocação, esperando agora um melhor resultado, por isso esses treinos. O bom é que os meninos mandaram bem nesse campeonato, tivemos aí disputa contra grandes equipes piauienses, como o Novo Puti, que é vice-campeão, como também com a equipe da UFP, que era a atual campeã. A gente já soube que a equipe da UFP foi eliminada na semifinal ontem pelo time adulto do Caíque Balduino, e a gente também teve o time juvenil
passando, eliminando a equipe do Novo Puti, vice-campeã desse torneio, e teremos final então, GHC Kaique versus GHC Kaique. Realmente uma grande surpresa, a gente que esperava aí esse bom duelo dentro do Campeonato Piauiense. Os garotos do juvenil do Kaique Balduino estão treinando forte para esse Mundial, já vieram de uma competição em Caxias, já participaram também de algumas outras competições dentro da categoria juvenil, mas estão saindo muito bem nas categorias acima. E é justamente um teste de fogo, porque lá, quando eles chegarem no Mundial, vão enfrentar um porte físico bem diferente do porte físico deles, tanto em altura quanto em questão de massa corporal, massa muscular dos outros atletas, porque lá nos países mais tradicionais existe realmente uma cultura de que os atletas maiores, mais fortes, acabem integrando as seleções locais, as seleções escolares. Então vai ser uma disputa duríssima. E o Kaique, que tem, claro, como arma secreta, além das jogadas inusitadas, o cheiro do queijo, que é uma das jogadas, se você não conhece, Kaique Balduino tem uma jogada chamada o cheiro do queijo, que é justamente aquela mortal, né, do Rego Monteiro, com o perdão do trocadilho. E claro, a velocidade, o jogar no contra-ataque, que é o grande segredo dessa equipe juvenil do Kaique. A gente ressalta novamente, Kaique Balduino sente até dentro do Brasil mesmo essa questão do porte e da estrutura física quando enfrenta outras equipes em campeonato brasileiro. Às vezes pega os meninos que têm boa velocidade, mas eles acabam sofrendo um pouco com esse porte físico, enfrentando jogadores mais fortes e por vezes é decisivo no resultado da equipe. Lá fora, nesse Mundial, novamente, o time vai enfrentar times que tem um bom desempenho técnico, porque vai enfrentar times que têm tradição no handebol e também, claro, times que têm esse porte físico bem avantajado. O que o Juliano tá tentando aí é diminuir, claro, com essa parte física, que ele treinou bem mais, especificou bem mais e trabalhou bem mais, principalmente colocando os meninos para fazer o trabalho aí na academia, para ganhar um pouquinho mais de corpo, e esse time juvenil, claro, garantir um pouco mais, não só de ritmo, como também força junto do brasileiro e, claro, do Mundial. Para falar dessa classificação, então, do Kaique Balduino, dos dois times, a gente conversa agora com o técnico Juliano Ramos. Bom dia, Juliano. Bom dia. Juliano, semifinal mais do que feliz para vocês, né? Os dois times garantidos aí nessa final. Justamente. Foi um resultado muito positivo para a nossa equipe, para a equipe do Kaique. E, Juliano, como é que vai ficar esse preparo aí, essa avaliação para essa final? Como é que o técnico vai se virar aí nessa final com os dois times? Vai ser uma disputa muito boa, muito acirrada. Como foi a semifinal, o jogo foi bastante disputado. Só no final de cada partida que a gente conseguiu a vitória devido à equipe adversária errar mais. Serviu de excelente treinamento para os meninos agora do Juvenil, que a gente viaja na semana que vem para o Campeonato Brasileiro Juvenil, lá em Balneário Camboriú. Então vai ser um jogo disputado, porque nem o pessoal do adulto do Kaique, nem o pessoal do Juvenil quer perder essa competição. E, Juliano, claro, o foco fica principalmente por esses meninos do juvenil estarem enfrentando, claro, um campeonato um nível acima e ter esses dois campeonatos à frente, que são campeonatos importantíssimos. Como é que tá a tua avaliação com esse time juvenil depois desse desempenho no Piauiense? Eu acho que o trabalho foi feito correto, o planejamento foi feito correto e acredito que foi um excelente treinamento essa competição. Acho que a gente está preparado, a gente vai viajar agora, como eu falei, segunda-feira da semana que vem, dia 2, do Brasileiro Juvenil. E vamos ver se realmente nessa competição a gente confirma essa boa preparação, esse bom trabalho. Juliano, essa quantidade de competições pode acabar cansando esses atletas pro Mundial? Ainda tem também uma viagem muito longa até a Turquia. Isso preocupa? Chega a preocupar de alguma forma? Eu acho que não, eu acho que o grupo está muito animado, muito feliz, entendeu? Eu acredito que esses jogos tá sendo bastante importante para a gente verificar os erros, acertos, para a gente melhorar, mas eu acredito que está fazendo é ajudar a gente em relação a mais do que trabalhar do que o cansaço. Porque a gente cansaço, a gente dá uma folga de um dia, 2 dias, assiste os jogos
e acredito que a gente está bem alegre, bem motivado para essas duas competições. Juliano, e quanto a essas duas equipes, o que você acha que ainda precisa ser corrigido dessas duas equipes, tanto para a final quanto para os próximos torneios? A gente vai ter a possibilidade de verificar agora no Brasileiro, Juvenil. A gente vai filmar os jogos, vamos ver se realmente o planejamento deu certo. Tá, Juliano, então, Juliano já tem confirmado a data dessa final do Piauiense? Ainda não, a gente vai, porque vai ter junto com o feminino, então a gente vai confirmar junto com a direção de arbitragem, com a presidência e o outro time feminino para saber quando é que a gente vai realizar as datas. Juliano, obrigada pela participação, parabéns para você pelo trabalho realizado aí, mais do que destacado nessa final do Campeonato Piauiense, que você conseguiu levar as duas equipes para a final e claro, também a gente continuar acompanhando o desempenho do time juvenil aí, que tem 2 grandes desafios pela frente. Tudo bem então, eu que agradeço. Obrigado, bom dia. Tá, então, participação do técnico Juliano Ramos das equipes do GHC, Kaique Balduino, GHC-B e GHC-A, que foram os 2 times que passaram das semifinais do Campeonato Piauiense, agora vão se enfrentar na final masculina, tá? Então tá aí, desbancaram o Novo Puti e UFP, que fizeram a final do ano passado e se destacaram aí, e claro, parabéns especial para esses meninos do juvenil, que fizeram um excelente campeonato, com excelentes resultados e estão indo muito bem aí para esse Campeonato Brasileiro. De judô, porque o Campeonato Brasileiro de Judô Sub-21 teve um gosto amargo para os piauienses, com a delegação aí composta por 5 atletas. Os meninos não conseguiram vencer suas lutas iniciais e ficaram na posição de número 25. Material completo agora com Pamela Maranhão. A equipe piauiense Sub-21 participou do Brasileiro em São Paulo e fez uma campanha bem abaixo do esperado pelo técnico Queiroz Filho. Segundo ele, o campeonato valeu pelo treinamento dado aos meninos, mas justifica esse mau resultado como um problema na base do judô piauiense, que não acompanha o crescimento dos outros estados. O judô, de para cá, se profissionalizou na categoria adulto. E hoje está chegando nisso a equipe Sub-21. Então, cada dia vai ser mais difícil para a gente, que faz um judô chamado ainda, para dizer, de amador, devido à falta de bons atletas, a falta de grandes clubes no estado, não só no estado, como também no Nordeste. Então, cada dia está mais difícil. Daqui a 2, 3 anos vai ficar difícil também no Sub-18, na categoria juvenil. Nós esperávamos mais deles? Esperávamos. Eu acho que eu podia até pensar em uma medalha do João de Deus e uma medalha do Israel. Dar atenção para os meninos, não só cobrar, mas também ver o que aconteceu de errado, para mim ter muito assim de viver para atletas, os grandes estrelas, para atletas que normalmente exerciam. Os demais eu acho até que ficou difícil, porque pegaram um sorteio muito complicado. O evento era seletivo para o Campeonato Mundial, então isso elevou o nível. Mas foi bom, depois eles treinaram, passaram um treinamento com o Japão, Argentina, Canadá e outros países. Queiroz agora foca na equipe que vai participar do Sub-18 em São Luís nos dias 29 e 30 de maio. Levando 10 atletas, 3 mulheres e 7 homens. O professor fala um pouco do perfil deles e sua expectativa para a competição. Vamos agora tentar não errar na categoria Sub-18, que agora dia 29 acontece em São Luís. Os nomes dos atletas que a gente tem grande expectativa. A Lívia já medalhou em campeonatos brasileiros várias vezes, ganhou o regional esse ano. Eu tenho grande expectativa de medalha nela. No masculino, nós vamos levar 7 atletas. Na categoria 66 quilos, um atleta que eu acredito muito nele, sabe? Que é o William. Ano passado fez a final do JEBs, dos Jogos Escolares. Não também o regional, mas agora vai o melhor atleta nosso, na atualidade, que é o William Faria. Fez esse ano no campeonato na Alemanha. Está entre os 4 atletas melhores ranqueados do país na categoria. Vai estar disputando vaga para o Pan-Americano e Sul-Americano. E no 90 vai o Carlos Estevam. Pamela Maranhão para o Universitário Esportivo.
aí mais um resultado aí que infelizmente não foi bom pro judô piauiense. Enquanto a gente teve 2012 e 2013 de anos excelentes pro nosso judô, com a conquista da Sara, com a conquista da Associação Queiroz Judô também no Qualify, na Taça Brasil, a gente teve infelizmente eliminações ruins para o judô piauiense em torneios importantes como o Troféu Brasil, novamente também como o Interclubes, e agora no Campeonato Brasileiro Sub-21 o Piauí não conseguiu os bons resultados que se esperava aí depois dos resultados dos últimos anos e do desempenho dos nossos piauienses. Manu, eu acho que um começo de ano para o judô piauiense já começar a esquecer aí a partir de agora e daqui para frente tentar um novo desempenho e um novo ritmo aí no judô durante esse finalzinho de 2014. O que vai ser também bem complicado nele, porque agora a gente vai começar a lutar com as categorias de base mesmo, a partir do sub-18 e descendo até chegar na categoria do Ítalo, até chegar na categoria da Helenilda, sub-15, sub-13, que são as categorias que ainda temos um ou outro representante que traz medalhas certas para a delegação piauiense. A gente está vendo realmente como os técnicos costumam dizer, uma entre-safra complicada, principalmente também para o desenvolvimento do judô feminino no estado, que é uma ironia. Um estado que já teve Aline Coutinho, Luciana Caldas, Sara Menezes, Raíssa Evelyn, dentre outros nomes também muito destacados no judô feminino, a gente vem acabando ficando quase sem representantes. Nós temos ainda a Josiane Fernandes, a Lilian Lopes, a Helenilda, que está chegando agora no sub-13, mas vai passar daqui a pouco para o juvenil, que já é uma categoria bem complicada, em que ela vai ter que ter um fôlego a mais para poder levar as competições. Não vai ser tão simples como a atual categoria em que ela se encontra. Então nós temos aí realmente anos complicados no judô piauiense, mas nada que não possa ser mudado. A gente tem agora, a partir do dia 29, essa nova competição, o Sub-18, que vem sendo preparado há um bom tempo, vem com bons nomes. O William venceu, ficou em terceiro em seletivas nacionais, acabou fazendo um tour pela Europa, ganhou muita experiência, conseguiu vencer também nos Jogos da Juventude. Então é um bom nome, é um nome promissor. Vamos ver o que pode acontecer dentro desse Campeonato Brasileiro, que claro, é outro nível, é um nível bem mais forte, mas e se existe chance, a gente conhece dos atletas piauienses que essas pequenas chances já são suficientes para a gente poder voltar com bons resultados, como já aconteceu nesse ano em que a delegação piauiense foi, na verdade, desacreditada para o regional e acabou voltando aí com uma terceira colocação geral no pódio, que foi também muito bom, já para levantar um pouquinho do moral da delegação piauiense dentro do seu regional. Horas e 24 minutos, hora de intervalo aqui no Universitário Esportiva, para a gente voltar daqui a pouco com mais notícias do esporte local e nacional. De segunda a sexta, a partir das 8 da manhã, você fica sabendo das notícias do Piauí, do Brasil e do mundo, no programa Música e Notícia, sua revista de todas as manhãs. Entrevistas, participação ao vivo de nossos repórteres, além de muita música. Música e Notícia, para quem gosta de música e informação de qualidade. Aqui, na sua FM Universitária 96,7. Universitária Esportiva. Boletim Esportivo. Horas e 25 minutos, bora lá então falar agora de Delta Rugby, porque a equipe feminina do Delta tem pela frente aí o Circuito Nordeste de Sevens, que acontece agora no início do mês de junho em Recife. Vamos falar então desse time e claro também no último amistoso que as meninas fizeram com a equipe do Parnaíba. A
badalada equipe feminina do Delta Rugby só tem do que se orgulhar nessa temporada de 2014. Em abril, a equipe venceu a primeira etapa do circuito Centro-Oeste de Rugby Sevens, o Peak Nations, que aconteceu em Goiânia. Por 15-12, as meninas do Delta venceram a equipe do Goianos de virada nos minutos finais e levaram a primeira etapa da competição. Além disso, atualmente a equipe é o segundo melhor time do Nordeste. Durante a semifinal da Liga Nordeste de Rugby 15, a equipe do Delta realizou um amistoso com a recém-equipe formada do Parnaíba. O Delta venceu por um placar elástico de 54-0. Para a capitã da equipe, Patrícia Carvalho, o time não pode se contentar apenas com esse resultado e relembra os erros que o Delta havia cometido no Peak Nations. Bem, não deixa de ser um amistoso, a gente não conhece o time. Então a gente treinou para esse amistoso e já faz parte também do treinamento que a gente está tendo para o circuito. E a gente não toma isso como, o time tá bom, nem nada do tipo. A gente vê os erros e procura melhorar para poder acertar, porque a gente tem que estar muito melhor para o circuito. De certa forma, a gente voltou agora há pouco tempo de Goiânia. Lá a gente observou que pequenos erros levam pontos. Então a gente já vê isso aqui. Se a gente fosse jogadores inexperientes, a gente sabia que o jogo foi bom, a gente não errou muito e que, no caso, esses erros não podem ser contados. Mas como a gente sabe como são os outros times, elas vão jogar no nossos erros. Então, quanto menos a gente errar, melhor pra gente. O próximo desafio é o Circuito Nordeste Sevens, que acontece no início do mês de junho, em Recife. Matérias de Anandomate, Neila do Rego Monteiro, para Universitária Esportiva. Então essa equipe que está se preparando para mais um desafio e a Patrícia, claro, já pensando nos erros a ser corrigido para ir bem novamente nesse circuito Nordeste. Lembrando que o time do Delta, tanto masculino quanto feminino, foi campeão no ano passado do circuito Nordeste. E já que estamos falando em rugby, Neila do Rego Monteiro, saiu adversário do Piauí Rugby na final da Liga Nordeste de 15. Saiu em parte, né? Porque a gente tá vendo uma séria confusão aí com o regulamento da Liga Nordeste de Rugby, uma confusão aí. E ainda não foi confirmado oficialmente que o Orixás é o finalista, tá? No jogo de sábado, tivemos o Paulista vencendo por 36-9. Só que como eram duas equipes do mesmo grupo, a Liga Nordeste afirmou que contou como se fosse a última rodada entre as duas equipes do grupo. Mas o pessoal, claro, destacou que foi colocado como se fosse semifinal. Se fosse semifinal, era uma etapa diferente. A discussão na contagem de pontos da primeira etapa geral, juntando esses dois jogos da semifinal, o Orixás ficaria na frente por conta de um try, ou seja, passaria o Paulista. Mas na contagem só dos jogos da semifinal, o Paulista seria o classificado. Então tá todo mundo aí fazendo essa discussão por conta do regulamento da Liga Nordeste de Rugby e esperando um resultado final, um posicionamento final da Liga Nordeste, da organização, para saber qual dos dois realmente passou, como é que vai ser lido esse regulamento de 2014. A gente até conversou com o técnico do Piauí Rugby, André Magalhães, que está esperando o mesmo posicionamento para saber quem vai enfrentar e como é que vai ficar essa final da Liga Nordeste. Para todos os momentos, estamos de olho ainda nessa confusão e, claro, a gente anuncia para vocês assim que sair o resultado. Amanhã, possivelmente, a gente já tem uma definição a respeito de quem vai ser o adversário e onde acontecerá a final da Liga Nordeste de 15 desse ano de 2014. E, claro, a gente continua com foco trazendo material especial do rugby para vocês. Agora a gente fala de UFC pra vocês com material do que rolou no UFC 173. Os campeões brasileiros do UFC estão caindo 1-1. Nesse sábado, Renan Barão, do peso galo, caiu diante de TJ Dillashaw e não da melhor forma, nocauteado por um desafiante que não era favorito. Renan Barão foi dominado no octógono e perdeu a invencibilidade de 9 anos. Sua única derrota havia sido em abril de 2005, na sua estreia como profissional. Na luta, a boa movimentação do norte-americano e os golpes certeiros fizeram Barão balançar por 3 vezes nos 3 primeiros assaltos.
No quarto round, mais uma vez o norte-americano foi impecável e conseguiu conectar bons golpes. No quinto round, aos 2 minutos e 26, a esquerda do norte-americano entrou e com mais alguns golpes caía o penúltimo brasileiro com cinturão. No co-evento da noite, Daniel Cormier, pelos meios pesados, segue imbatível. Com 15 vitórias em 15 lutas, ele apagou Dan Henderson no final do terceiro round com um mata-leão. Tem tudo para ser um dos desafiantes mais perigosos ao reinado de John Jones. Mas a luta que interessava aos piauienses de plantão era do amarantino Francisco Trinaldo Massaranduba. O ex-participante do The Ultimate Fighter não conseguiu sair do domínio de Michael Chiesa. O norte-americano foi arrasador no primeiro round, castigando o piauiense que, sem reação, mudou a tática e melhorou no segundo round. Ele quase conseguiu um estrangulamento, mas perdeu o encaixe e a posição e acabou passando mais sufoco para o campeão do TUF 15. No terceiro e último round, Massa até que tentou ganhar a posição no chão para tentar uma chave de braço, mas mais uma vez perdeu a posição e acabou perdendo sua terceira luta. As lutas do card preliminar terminaram com Michael Chiesa vencendo Francisco Massaranduba na decisão unânime dos jurados. Antes, Tony Ferguson venceu Tsunori Kikuno por nocaute no primeiro round. Chris Wildsorp venceu Chico Camus na decisão unânime dos jurados. Mitch Clark venceu Al Yanquinta por finalização, triângulo de mão no segundo round. Ainda teve Vince Pinchel vencendo Anthony Njokuani na decisão unânime dos jurados. E Sam Cecília venceu Iron Phillips na decisão unânime dos jurados. No início do card, Jinglian Lee venceu David Micaldi na decisão unânime dos jurados. É reportagem de Emanuele Madeira e Ruth Damares para Universitária Esportiva. Que UFC decepcionante esse de sábado. Totalmente, né, do Rego Monteiro, a apontar principalmente pela atuação dos dois brasileiros que estavam no card. É a situação realmente complicada. Comentando rapidamente, porque a gente não tem mais muito tempo. Essa luta do Massaranduba mostrou um desempenho muito abaixo. Não estava esperando aquele desempenho. Ele foi muito cauteloso, tão cauteloso que mal conseguiu aí colocar golpes diante do adversário. Foi uma situação realmente complicada para o Massaranduba. Acredito que ele tem que pensar numa postura diferente. Ele que devia ter apostado bem na trocação, já que era um lutador bem mais forte, tinha, claro, como ponto forte diante do Michael Chiesa essa trocação e acabou achando realmente que também poderia ser superior ao Chiesa no chão, o que não tem a mesma condição de ser. Acabou perdendo, dominado aí os rounds no chão, principalmente. Teve algumas boas oportunidades, tentou um Kimura com trocação, poderia ter explodido mais na trocação quando acertou alguns socos, mas o Massaranduba foi muito cauteloso. Deveria ter tido outra postura dentro do octógono, que aí sim ele poderia ter conquistado um resultado melhor. Desempenho que deixou a desejar muito. O Massaranduba tem que rever essa postura. Não sei se ele acabou ficando confiante demais, principalmente no chão, por estar sendo treinado pelo Sérgio Moraes aí, que é pentacampeão no jiu-jitsu, mas e acabou apostando, né? Poderia vencer o Chiesa no chão, não deu. O Chiesa mais uma vez mandou muito bem na sua participação no UFC, em mais uma luta dentro do UFC. O Chiesa, que chega como candidato fortíssimo nessa categoria do peso leve, deve ter atualização hoje do ranking do UFC e o Chiesa já deve aparecer no top 15 aí dessa categoria. Falando mais, claro, da luta do Barão, que foi a impressão que eu tive durante toda a luta e foi o que ele passou depois no final. O Barão, assim que levou o golpe certeiro no primeiro round, ainda nos primeiros minutos de luta, que caiu. Todo mundo já estava esperando o nocaute do TJ Dillashaw, que mostrou um ritmo incrível. Aguentou 5 rounds de luta aí num ritmo incrível, mantendo a postura, mantendo a troca nas pernas, mantendo uma boa trocação e dominando o Renan Barão.
A partir do primeiro soco que ele deu e deixou o Renan Barão bem desnorteado, a impressão que eu tive foi que o Renan Barão passou todos os outros rounds dessa luta no automático, sem saber o que estava acontecendo, sem saber o que estava fazendo. Foi realmente o que ele passou depois. Ele não conseguiu nem seguir as instruções do Dedé Pederneiras, treinador dele, que pediu para ele trocar a postura. O Renan Barão estava tentando aí a todo custo fazer uma trocação com o Dillashaw. O Dillashaw foi muito superior ao Renan na trocação. Então era o momento do Renan partir pro chão. Ele não foi uma vez aí as pernas do Dillashaw para levar essa luta pro chão. O Dedé pediu já no quarto round, no final do quarto round, indo pro quinto, porque no quinto round já era decisivo. O Renan já tinha perdido todos os outros 4 rounds e o Renan continuou no automático. A gente viu depois, não sabia nem se tava perdendo, perguntou pro Dedé no intervalo se tava ganhando a luta, se tinha vencido um round, pra vocês terem noção de como ele ficou desnorteado. E ele mesmo no fim da entrevista falou: fiquei no automático, não sabia mais o que tava acontecendo, não sabia como é que tava o meu desempenho dentro do round. Dillashaw, super merecido esse título da categoria do peso galo. Super merecido o prêmio da noite pela performance e, claro, essa luta também aí pelo resultado. Só um destaque a mais que eu vou dar na disputa do Jamie Varner versus Jaime Krause. Jamie Varner merece aplausos aí. Jamie Varner teve uma fratura no pé e rompeu os ligamentos do tornozelo, mas aguentou até o fim do primeiro round sem apoio nenhum, com o tornozelo dobrando diversas vezes, o que deu agonia a todo mundo que assistiu. E ele caía e levantava e se apoiava e partia pra cima. Teve momentos que poderia ter nocauteado o Jamie Krause, mas claro, no intervalo da luta o médico diagnosticou que não tinha a mínima condição dele continuar, e aí o Jamie Krause venceu essa luta por nocaute técnico. E o maroto do médico acidentalmente ainda pisou no pé. Doeu, viu? Que tava sem os ligamentos, então vocês podem imaginar que realmente não foi a noite do Varner. Só pra gente encerrar o nosso boletim esportivo, falar do desempenho do Brasil na Liga Mundial de Vôlei. O Brasil que nesse sábado entrou em quadra no sábado e no domingo e acabou perdendo para a Itália os 2 confrontos por 3-1. Foi o Brasil que está no grupo A dessa Liga Mundial. Os 2 duelos aconteceram lá em Jaraguá do Sul, em Santa Catarina, contra a Itália, que agora lidera a chave com 6 pontos ganhos. E o Brasil, que é 9 vezes campeão, ainda não pontuou nessa Liga Mundial. No grupo B, nós tivemos os Estados Unidos vencendo aí nessa primeira semana. Acabou vencendo a Bulgária por 3-1. O primeiro duelo, a Bulgária conseguiu abrir 2-0 frente aos Estados Unidos, mas com uma reação incrível, os norte-americanos conseguiram vencer e também dispararam na frente. O grupo B, que tem aí, além de Estados Unidos e Bulgária, Sérvia e Rússia. Esse, sem dúvida, é um dos grupos mais fortes que nós temos na Liga Mundial. E pelo grupo D, a Alemanha venceu o Japão aí em 5 sets. A Alemanha soma 2 pontos e acumula agora 5, está liderando o grupo. O Japão, por ter vencido 2 sets nessas partidas contra a Alemanha, acabou somando 1 ponto nessa classificação. Então tá aí um resumo rápido do que aconteceu na Liga Mundial nesse fim de semana. Para fechar o boletim, bora falar de Fórmula 1. O alemão Nico Rosberg, da Mercedes, levou a melhor sobre o companheiro de equipe Lewis Hamilton neste domingo no GP de Mônaco. Rosberg não apenas garantiu a segunda vitória na temporada, como assumiu a liderança do Mundial em uma etapa que no futuro poderá ser lembrada como a que marcou a disputa entre eles na pista. A rivalidade vem marcando o campeonato e teve seu capítulo mais quente no sábado, quando Rosberg se acidentou no finalzinho da sessão que definiu o grid de largada. O problema com o alemão impediu Hamilton de realizar outra volta e gerou uma acusação séria de trapaça. Neste domingo, poucos se enfrentaram, mas foi divertidíssima a briga entre os dois.
O brasileiro Felipe Massa viu o companheiro Valtteri Bottas ter problemas e abandonar a prova, e pôde comemorar ao encerrar a corrida na zona de pontuação. Depois de largar na 16ª colocação, ele terminou a prova em 7º. A 6ª etapa do Mundial da Fórmula 1 tem uma mudança de continente agora e acontece dia 8 de junho. Os pilotos vão a Montreal, no Canadá, disputar este GP, que teve Vettel como vencedor em 2013. A prova será às 15 horas, horário de Brasília. Agência Rádio Web, com informações da Fórmula 1, Felipe Esporio. Então tá aí, esse que foi o final do nosso boletim esportivo. A gente vai partindo rápido pro intervalo e na volta as novidades do futebol com o título do River Atlético Clube após 7 anos de jejum acabou. River é campeão piauiense. A cobertura completa daqui a pouco, depois de um rápido intervalo. Universitária Esportiva volta já. Ô menino, me traz aí 2 folhas de lixa pra eu remendar os pés do povo dançando numa sala de reboco ao som da sanfona de Dominguinho. Aí, seu Lula. Ai, parece que eu tô vendo o Zé Marculino falando assim: matou-me. Só se for de alegria. Programa Puro Nordeste, o verdadeiro forró com os grandes nomes da autêntica música nordestina, em respeito à cultura nacional e em respeito à cultura nordestina. Logo após a Voz do Brasil, ouça Puro Nordeste, aqui na sua FM Universitária 96,7. A Copa é do mundo, mas a rede é nacional. Você sabia? A Croácia, primeiro adversário do Brasil na Copa 2014, vai disputar a Copa pela 4ª vez. Foi terceira colocada na sua estreia em 98. Depois, disputou as Copas de 2002 e 2006. Em 13 jogos, ganhou 6, empatou 2 e perdeu 5. Faltam 17 dias para a Copa do Mundo. Universitária Esportiva. Bola na Rede. Horas 43 minutos. Começamos agora o Bola na Rede para falar de futebol aqui no Universitária Esportiva. E a gente já começa falando do jogo de ontem entre River e Piauí, o segundo jogo da final do campeonato piauiense. Durou 7 anos o grito de campeão entalado na garganta da família riverina. Ontem, a equipe do Galo empatou novamente o segundo jogo da final diante do Piauí e conquistou o 28º título do campeonato piauiense de futebol. Administrando o resultado, o tricolor sentiu a falta do camisa 10, Thiago Marabá. Fora do gramado, o jogador viu seu substituto Marclay perder boas chances de gols que deixaram a situação mais difícil para a equipe. Mas o que se viu em campo foi um Piauí vibrante, que buscava a vitória a qualquer custo para acabar com o jejum de 29 anos. Trabalhando a bola e impondo velocidade na partida, o Piauí teve que esperar para responder o primeiro lance do jogo. Aos 2 minutos, o River teve a primeira oportunidade com Marclay, que recebeu na entrada da área e mandou direto para David defender. 1 minuto depois, a resposta veio com Silas. O atacante puxou para a linha de fundo e cruzou para assustar a defesa riverina, mas Cássio conseguiu cortar. Mesmo com o Piauí chegando mais, o primeiro lance claro foi do River. Na troca de passe, o Piauí tocou errado e Rian iniciou o contra-ataque do Galo. Aproveitando o espaço aberto, o camisa 6 arriscou um chute forte que arrancou os suspiros da torcida, que viu a bola sair raspando a trave. Mas, como quem mais pressionava era o Piauí, a oportunidade de gol foi do Enxuga-Rato.
Aos 17, o time aproveitou a oportunidade em bola parada. Com Jorginho na bola, a torcida rubro-anil viu Vitor limpar a marcação e mandar direto pro gol, balançando as redes. Mas o árbitro Francisco de Assis Almeida Filho marcou falta e anulou o gol. O segundo tempo veio com postura de mudança do River, que aproveitou o primeiro lance aos 30 segundos da etapa complementar. Marclay recebeu no meio e com o gol aberto, finalizou mal. O Piauí só foi responder bem aos 12 minutos quando Fabiano saiu em velocidade e aproveitou o meio da área aberto para arriscar um chute que Everson defendeu. Depois daí, o time do técnico Paulo Moroni começou a deixar a ansiedade tomar conta e acumulou passes errados, dando boas oportunidades de contra-ataque para o tricolor. Uma das chances foi aos 22 minutos, quando o Rian, mais uma vez, aproveitou o passe errado e trabalhou a bola até chegar no atacante Rodolfo, que não conseguiu aproveitar e mandou muito alto. Mesmo com as mudanças, colocando o Adrianinho e Denis, o Piauí não conseguiu arrancar o gol da vitória e viu o River invadir o campo comemorando o título. Decepcionado com o resultado, mas feliz com o desempenho do time, Paulo Moroni destacou o gol anulado e ressaltou o trabalho feito com o Piauizão vibrante. Eu acho que o gol saiu, faltou o juiz galo, porque segundo o que a gente soube, o gol é legítimo. Então é uma pena, porque a gente fez o que eu pedi meus atletas era não tomar gol e fazer um, que era o suficiente, e foi anulado. Infelizmente a gente não teve o privilégio do título, mas o Piauí se mostrou grande numa decisão de times grandes. Hoje a equipe produziu aquilo que a gente queria. Talvez a falta do Rafael, se nós tivesse um pouquinho mais de qualidade, um jogador a mais no ataque, nós poderíamos ter tido uma sorte, um volume até maior de jogo. Mas foi um grande jogo, foi digno da final. Sem Marabá, o técnico Josué Teixeira teve que apostar numa mudança de esquema e aproveitar a vantagem do empate. Mesmo assim, o treinador tricolor aponta o resultado satisfatório com a conquista do título. No início do jogo nós tínhamos uma chance de fazer o gol com o Marclay, uma situação que eu sabia que poderia acontecer, que era a bola trabalhada por dentro com os dois. Se faz o gol do Marclay ali, talvez fosse um jogo mais tranquilo. E aí, decisão de campeonato, final é sempre um jogo muito tenso, muito truncado. No primeiro tempo nós fizemos muitas faltas, eu falei para eles que uma característica do time deles era aproveitar a bola para nós estamos dando oportunidade. No segundo nós diminuímos, encaixamos melhor a marcação e tivemos a condição de fazer alguns contra-ataques. Mas o resultado foi normal, foi justo, os dois clubes mereciam esse momento. Agora, com mais um título na história, o River começa os preparativos para a Série D daqui a 2 meses. A última vez que participou de um campeonato brasileiro foi em 2007, quando a Série C ainda era a última divisão. O tricolor terminou na 3ª colocação do Grupo C com 8 pontos, acumulando 2 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Então, Emanuele Madeira 0-0 na final do campeonato piauiense, título do River. Nesse jogo, a gente teve o Piauí que mostrou a postura que precisava para tentar conquistar esse título, postura que ficou faltando justamente no segundo turno, em que a equipe acabou eliminada e não participou das semifinais. Mesmo assim, né, o do Rego Monteiro não foi o suficiente para que a equipe do Piauí conseguisse o placar adequado. Uma vitória simples por 1-0, o Piauí que teve inclusive um gol anulado, um pouco mais de 36, pouco menos até que isso, 36 minutos do primeiro tempo, que o Vitor Recife acabou acertando um voleio que pegou na veia. Um golaço. Mas o árbitro da partida marcou falta de ataque e o gol foi anulado. O Piauí teve mais oportunidades, criou oportunidades tanto para si quanto para a equipe do River no contra-ataque. Foi um time que não foi tão exemplar, errou muitos passes. O River controlou o jogo, apesar de estar bem perdido também em campo. Não foi o acerto ideal. Eu acho que a situação que tem que se ressaltar. Esse esquema do Josué Teixeira, o esquema que deu certo, esse posicionamento com um atacante e Esquerdinho e Marabá servindo à frente para essa movimentação e mobilidade no meio de campo. Esquema que deu certo nos últimos jogos e fez o River chegar bem a essa final. E foi quebrado nesse jogo sem poder contar com o Marabá. Marabá fez falta para essa equipe. A gente comentou, River com 2 atacantes não é um River com Marabá e com o esquema que o Josué monta dentro de campo. Então, fica um sinalzinho de alerta, porque agora não é mais campeonato piauiense, é Série D. E as equipes que vão vir pela frente são equipes bem mais fortes, bem mais montadas
parece que já tem uma base há anos, diferente dessa equipe do River que se remontou para 2014. Então, acho que o Josué precisa trabalhar bem diversos esquemas, sendo ou não Marabá, tendo ou não esquerdinha, ou quem precisar. Lembrando não, vamos falar então para vocês rapidinho, já para cortar e falar de Série D, que é um assunto, claro, que a partir de agora começa a pegar bem. Vamos falar de Série D para vocês no material já com palavras do presidente Eliseu Aguiar e também do técnico Josué Teixeira. Passando a emoção de ganhar o campeonato piauiense depois de 7 anos, o River Atlético Clube já começa a pensar os rumos do time para a Série D do Campeonato Brasileiro. Nesta terça-feira, a diretoria, junto com o elenco e a comissão técnica, vão se reunir para definir a preparação da equipe para a competição que está prevista para o dia 20 de julho, após a Copa do Mundo de Futebol. O presidente do time, Eliseu Aguiar, já adiantou que os preparativos já foram pensados antes mesmo da equipe conquistar o título. Mesmo se o River não ganhasse o piauiense, a permanência de Josué Teixeira estava garantida para a Copa Piauí, que também deve iniciar depois da parada para o Mundial. Nós já sentamos antes, porque respeitando o Piauí, mas nós trabalhávamos com a hipótese de poder ir para a Série D ou não. Assim, a comissão técnica ela já estava mantida, porque se o título não viesse, ele ia disputar a Copa Piauí conosco, Josué, pela competência, pelo trabalho que fez. Mas ele vai comandar o time na Série D, vamos ficar certamente com uma base desse time, deve ter reforços. Agora eu quero fazer um apelo aqui, e a torcida tem que nos ajudar no Facebook, chamar o poder público estadual e municipal para cooperar também. Na Paraíba foi assim com o Botafogo, aqui no Maranhão foi assim com o Sampaio Correia. Todos os locais, o poder público municipal e estadual estão ajudando. Aqui não, aqui a gente carrega nas costas. É desigual até contra o Parnaíba, contra o 4 de julho, contra o time do interior. Então nós cremos que na realidade esse momento é o momento de lançarmos projetos para que o River e a torcida possa ser fortalecida. Para o técnico Josué Teixeira, a equipe não pode perder tempo. Nessa semana, os rumos do time já devem ser definidos para ganhar ritmo e conseguir fazer um bom campeonato. Terça-feira já tem uma reunião marcada, nós temos que sentar, fazer tudo, planejar direitinho, para a gente não perder tempo. A gente sabe que a competição é dura, então a gente não pode bobear com isso não. Depois a gente fica contando história. Então terça-feira sentar, conversar, quarta-feira resolver, que talvez quinta-feira já esteja no Rio. A equipe do River estreia na Série D em uma partida contra o Guarani de Sobral no dia 20 de julho no estádio de Junco. Além do Galo e do Guarani, o grupo A2 é formado pelas equipes do Remo, do Motoclube e do Interporto. Matéria de Anandomate, Neila do Rego Monteiro, para Universitária Esportiva. Tá aí então reunião amanhã para essa definição, tá? De como fica essa equipe do River para a Série D, que é justamente o que deve reajustar esse time do River, principalmente depois dessa falta do Marabá, de novo ressaltando, não pode fazer essa falta que fez na final do Campeonato Piauiense, porque quebrando um esquema único que deu certo, fica complicado para essa equipe, ainda mais que vai ter uma estreia já difícil contra o Guarani de Sobral. E agora a gente chama mais material especial para você dessa final, material agora de Ruth Damares. Jorginho, Eridon, Marcos Gasolina, Eduardo Júnior e Paulo Moroni. Todos eles estiveram mais ou menos no mesmo lugar 2 anos seguidos, na decisão do Campeonato Piauiense de 2013 e 2014. Ano passado, o jogo aconteceu no Lindolfo Monteiro e o time defendido por eles era o Parnaíba. O rival era o mesmo, River Atlético Clube, e o técnico Paulo Moroni sagrava-se bicampeão piauiense. Mas qual a diferença entre as campanhas do Parnaíba de 2013 e o Piauí de 2014? Campeão do primeiro turno, o Piauí não conseguiu a classificação para a fase semifinal do segundo. Ficou 3 semanas de folga. Ao todo, a equipe teve 6 vitórias, 3 derrotas e 9 empates. Para o técnico Paulo Moroni, mesmo que o fator torcida tenha mudado, já que a torcida rubro-anil é mais tímida em números que a azulina, a questão decisiva foi a campanha do segundo turno, em que o River
River sagrou-se campeão. O River teve aquilo que a gente falou, ele cresceu no momento certo, segundo turno. A equipe que perde o segundo turno, ela não tem o crescimento. Mas mesmo assim nós igualamos nos 2 jogos, mostramos que o Piauí estava no caminho certo, de repente a gente já se classificado, nós teríamos tido uma melhor sorte, mas foi um grande trabalho aí do grupo. Eridon, zagueiro na campanha do Parnaíba no ano passado e capitão do Piauí, lamentou o título perdido e considera o fator físico de alguns jogadores na fase final como determinante. O plantel maior do que o nosso, a gente teve jogadores machucados, a gente não conseguiu jogar com o time completo, mas a gente foi bem, a gente encurralou ele lá, só faltou o gol que não saiu. Agora ter tranquilidade e formar o time para o ano que vem, a gente dá sequência e ir atrás desse título, que o Piauí precisa. Moroni e Eridon ainda esperam um desfecho para as suas carreiras no Piauí, mas quem sabe em 2015 eles estejam defendendo a mesma equipe. Multidâmares para o Universitário Esportivo. Tá aí, então, poderia ser um fim diferente para todos esses jogadores, né? Alguns conquistando o tricampeonato, como Marcos Gasolina e Paulo Moroni, e outros já conquistando o bicampeonato, mas não deu para eles, e aí fica pro próximo ano. Lembrando que tem Copa Piauí, o presidente Jacob Júnior já confirmou a participação dessa equipe do Piauí na Copa Piauí, claro, brigando por essa vaga, segunda vaga do Piauí na Copa do Brasil, e a gente espera os últimos resultados de como é que vai ficar essa equipe para a Copa Piauí, porque lembramos, tem pausa agora em tudo por conta da Copa do Mundo, então os times vão dar uma pausa, os jogadores, comissão técnica, para voltar depois da Copa e definir como é que fica esse elenco e como é que fica o time do Piauí. Pra gente encerrar rapidinho o que aconteceu no futebol, a gente vai pro Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro tá na liderança do Campeonato Brasileiro mais uma vez. Neste final de semana tivemos a disputa da 7ª rodada do Campeonato Brasileiro, que neste momento é liderado pelo Cruzeiro. O técnico Marcelo Oliveira vem fazendo um ótimo trabalho e neste final de semana venceu fora de casa a equipe do Internacional. 2-1 foi o resultado da partida. Com isso, o Cruzeiro permanece na liderança do torneio nacional. Também tivemos no sábado na Arena Barueri, em São Paulo, o Bahia perdendo por 1-0 para o Fluminense. O Fluminense que subiu uma posição na tabela, é o vice-líder. O São Paulo bateu o Grêmio no Morumbi por 1-0. O Sport perdeu em casa para o Corinthians na Ilha do Retiro, 4-1. O time de Mano respira na tabela, sobe 3 posições e agora ele quer mais. Se nós fizermos 6 pontos, nós vamos certamente terminar no grupo da frente. Se não líder, mas muito próximo do líder. Mas nós sabemos como é difícil fazer 6 pontos contra Cruzeiro e depois contra o Botafogo. Mas vamos pensar primeiro no Cruzeiro. Primeiro vamos comemorar a vitória, que é uma vitória que estava faltando aí algumas rodadas, da maneira como vencemos, com um placar mais elástico e que vai dando mais confiança para a equipe. Depois vamos pensar no Cruzeiro e só depois no Botafogo. O Santos ficou no empate em 0-0 no Morumbi com o Flamengo. O goleiro Aranha falou da falta de empenho do time. Bom, nos outros jogos que a gente empatou, a nossa equipe criou bastante oportunidades, poderíamos ter saído com a vitória. Diferente de hoje, que a gente deixou um pouco a desejar no futebol, não na disposição, e contamos com a sorte. O Atlético Paranaense recebeu o Coritiba e ficou no 2-0. O Figueirense perdeu em casa no Orlando Scarpelli para a equipe do Goiás. 1-1 foi o placar de Botafogo e Vitória. O Atlético Mineiro ficou no empate em 0-0 com o Criciúma. E o Palmeiras perdeu para a Chapecoense por 2-0 na Arena Condá. Agência Rádio Web, com informações do Campeonato Brasileiro, Felipe Esboril. Aí um assunto que suscitou muita discussão. Universitária Esportiva de hoje, mesmo assim, vai ficando por aqui. O Campeonato Brasileiro pegando fogo.
teve gente aí que foi domingo pra missa pra pedir o título do River e adiantou, né, do Rego Monteiro. E falando em River, vamos deixar os nossos parabéns então de novo pra essa torcida riverina. Abraço pro Jonathan, torcedor do River e ouvinte aqui do programa. E pra vocês então, o hino do campeão piauiense de 2014. Até amanhã às 11 horas de volta nas ondas da 96,7. Obrigado pela companhia e continue com a nossa programação. Lutemos com ardor pela vitória do tricolor. Levemos a nossa sede, que é o orgulho de nós.